vamos seguir em frente aqui, porque hoje temos bastante conteúdo para trabalhar, tenho bastante coisa boa para trazer para vocês aqui, e antes também, como eu falei, ficou muito conteúdo para trás, então eu quero correr aqui para a gente conseguir matar tudo aí nessa segunda aula sobre esse tema muito importante aqui, que é conhecer e qualificar os nossos leads. Algo muito importante. Então, só passando rapidinho aqui, né, alguns dos temas aí, dos tópicos que a gente comentou, né, na nossa última aula aqui. A gente falou sobre que nem todo lead é um bom lead, muitas vezes a gente precisa entender ali, qualificar isso, né, porque entrou uma oportunidade, com certeza a gente vai converter, vai vender, vai agendar, tudo mais, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, né, sobre quem são as boas oportunidades, como é que elas vêm, como a gente deve trabalhar elas. O erro principal que a gente tem muitas vezes, que é de vender muito cedo para o nosso cliente, ou de querer agendar, ou de querer já trazer ali uma resolução para o problema dele, antes mesmo de entender se aquela pessoa precisa do que a gente tem a oferecer, né, precisa da nossa consulta, do nosso atendimento. Então, é super importante a gente entender o momento do nosso cliente. Também vimos que todo lead tem uma dor, e a gente precisa entender qual é essa dor, qual é o tipo de dor, se é física, emocional, funcional, estética. Então, sabendo essa dor, eu consigo entender e qualificar melhor esse lead, realmente fazer com que ele siga ali da melhor forma. A gente viu aqui que o lead ele não compra somente o procedimento, ele também enxerga muito mais ali o valor em você, você precisa e tem ali para trazer também, né, para o teu paciente, como é que você consegue complementar aí na vida dele. E que esse conhecimento do cliente vai além do CRM, vai além do cadastro, né? Todas as informações que ele passa para a gente, elas são extremamente relevantes para que são armas, são munições que muitas vezes o nosso lead dá para que a gente entenda o que ele precisa e o que nós precisamos e podemos oferecer para ele para seguir aqui e evoluir na qualificação desse lead. Também falando sobre o perfil de cliente ideal, a importância de você ter o seu perfil e entender ali quem é o cliente que você quer atender, o que essa pessoa busca, o que ela quer e como você consegue se adequar a ela, a importância disso tanto para o marketing quanto também para a nossa parte comercial, né? O que faz parte do ICP, né, que não é somente idade, onde a pessoa mora, tem todos esses pontos aqui, o que a pessoa procura, dor percebida, o perfil decisório, aderência, urgência, ticket, comparativo, que essa pessoa mora, todas são questões que você precisa analisar dentro do teu ICP. Sem fazer isso, a tua qualificação perde muita força, você derruba muito ali, melhor, dificulta muito a tua parte de qualificação, então muito importante que você também analise todas essas questões aqui, né? Esse ponto também, qualificar não é excluir, e sim é decidir melhor para quem você vai vender e como você vai vender. E nós paramos aqui, né, que quando a clínica qualifica mal o lead, qualifica mal o cliente, ela tem vários problemas, várias questões que dificultam a nossa conversão. Tá? Beleza, gente. Então, tudo isso que eu falei aqui, bem rapidinho, em menos de 3 minutos, foi um review aí do que você tem em 1 hora de conteúdo na nossa primeira aula. Então, se você não assistiu, tudo bem, não é necessário, é essencial você ter assistido a primeira aula, mas se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu quero fazer esse convite. Pausa esse vídeo, abre o link que eu vou colocar, né, que vai estar aqui, tem o nosso histórico do nosso canal, tá? Eu vou tentar deixar aqui do ladinho, para você clicar aqui também e acessar, pausa esse vídeo, abre o outro aqui e depois você assiste bem certinho, beleza? Então, isso vai ser bem importante para que você entenda o que falou e como que você deve fazer para seguir daqui em frente. Gente, então, dando sequência aqui nessa parte dessa qualificação, do que a gente precisa fazer para qualificar bem o lead, é entender que, vocês já ouviram isso aqui, né? Lead frio, morno e quente, né? Perfil, definição, categorias, tudo mais, mas essa temperatura ela não ela vai muito além de você dizer, um lead frio, ou falar para o teu marketing, os meus leads estão vindo muito frios, tudo mais. Você entender isso como eu falei, que é uma leitura comercial, para você entender como está o teu funil, aonde que ele está mais gordinho, digamos assim, onde tem mais oportunidades, para que você saiba como agir e como definir ele. Então, eu trouxe aqui algumas características, né, que vão além do nível de interesse, digamos assim, né? Então, o lead frio, ele é um cara que tem pouca consciência do problema que ele tem uma baixa urgência de resolução, ele tem sim uma curiosidade inicial, né? Ele quer resolver, ele quer saber ali como que ele pode melhorar ali o problema que ele tem, e normalmente ele está só pesquisando. Característica número 1 do lead frio, ele vai chegar no teu WhatsApp e perguntar, quanto custa?
Qual é o preço? Quero saber o valor. E não vai querer conversar, não vai querer saber mais nada. Por quê? Porque ele tem um baixo nível de consciência. Então, ele quer saber o preço, porque o valor para ele pouco importa. A gente falou sobre o valor e preço também anteriormente, né? Então, ele só quer resolver aquela curiosidade inicial dele, nem tem interesse em agendar uma consulta, em ir até vocês e tudo mais. Você querer agendar uma consulta para um lead frio é um tiro no pé. Você pode até tirar um agendamento, mas provavelmente você vai ganhar uma falta. Então, qual é o grande ponto aqui? A ação que você deve fazer com o lead frio é nutrir ele, é trazer conteúdo, aumentar valor percebido, pegar essa baixa urgência que ele tem e transformar isso numa alta urgência para que ele vire um lead morno. Esse é um trabalho que muitas vezes nós, no pré-vendas e também no início de, às vezes, uma avaliação um pouco mais fria também, a gente consegue fazer isso tranquilamente, trazer um lead de frio para morno, com base em várias coisas que nós vamos ver aqui nessa aula. Características do lead morno, para você entender quando ele chega para você. Primeira coisa, ele já reconhece que ele tem um problema, ele sabe que ele tem aquilo, né? Ele quer fazer algo, mas ele não tomou a decisão dele ainda, ele ainda está avaliando o mercado, ele pensa em fazer isso, mas não é uma necessidade, não é uma urgência para ele. Muitas vezes ele está comparando opções. Então, quando a pessoa vem e fala assim, eu já liguei em outra clínica me falaram esse valor, já fiz uma avaliação em outro lugar, é característica do lead morno. Ele não está prospectando esse mercado só, ele já procurou outro e está procurando você também. Então, legal, das pessoas ele está nesse momento de comparar as opções que ele tem, né? E ele também quer considerar as soluções. Ele não está muito certo do que ele precisa, então ele vê o que você fala, o que o outro fala, e ele vai tomar a característica lá da tomada de decisão dele. Então, um lead morno, ele já está mais aberto a te ouvir e é mais fácil você gerar valor para essa pessoa, porque ele quer realmente cada vez mais se consolidar da necessidade da tomada de decisão que ele vai fazer. Ele já está mais racional na tomada de decisão. E aí, qual é a ação que a gente tem que fazer com essa pessoa para tirar ele do morno e transformar ele em quente? É educar essa pessoa, então, como eu falei, é gerar valor, trazer informação e se diferenciar, porque ele busca, já buscou ou está buscando outras alternativas. Então você precisa se diferenciar para que ele entenda que você é melhor do que outra pessoa. Não só o seu preço é menor, mas o seu valor é maior. Tá? E aí, quando a gente trabalha isso, a gente consegue aquecer esse lead para deixar ele bem quente. Quais são as características, né? Essa pessoa, hoje, ela já entende a dor dela, ela é clara, é presente, então ele sabe o que ele tem aquilo e ele sabe que ele precisa resolver, ou seja, a urgência dele em resolver é maior. Ele quer resolver. E muitas vezes você consegue transformar isso, você consegue gerar essa urgência na pessoa com base nas suas perguntas, e aí a gente vai ver várias coisas aqui, principalmente com a técnica Spin Selling. Você também, ele te dá uma abertura maior para você avançar e conversar com ele, então você consegue entender, ele fala das dores, ele fala dos problemas, e essa pessoa normalmente ela já está pronta para decidir. Pode ser que Deus te encaminhe um lead que é quente, né? Que ele já chegue para você super quente, querendo fazer tudo mais, você não tenha trabalho nenhum. Aí eu falo assim, a gente não precisa vender, a gente só tira um pedido para essa pessoa que ela já quer comprar, ela só, Deus direcionou para você fechar com ela. Mas a gente tem como criar essa estrutura, tirar um cara que é frio, que tem pouca consciência e baixa urgência, e transformar ele num lead quente, onde ele sabe que o problema que ele tem, ele quer resolver, ele está pronto para fazer isso, e basta a gente acertar o financeiro. Então, entendendo isso aqui, gente, a gente consegue ter essa leitura muito bem definida e você não vai correr aquele risco que a gente falou lá de querer vender para um lead frio, de querer vender para um lead que não está qualificado. Existem estudos que mostram que quando a gente tenta fazer venda para um cliente frio, a taxa de sucesso ela fica ali em 8%. Quando você vende para um lead quente, ou um pelando, né, às vezes, mas um lead quente, essa taxa sobe para 75%. Então, olha a diferença que a gente tem. Então, vale muito a pena a gente trabalhar e amadurecer essa ideia, esses conceitos, para ter uma melhor taxa de conversão e nem perder tempo vendendo para um lead frio. Tudo certo, pessoal? Até aqui, isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? E aí, pessoal, a gente vem para esse ponto que eu acho que é o ponto-chave da nossa aula, que é entender que a venda, ela começa perguntando. Nós precisamos perguntar, descobrir e conhecer quem está na nossa frente. E aí, antes de falar aqui nessa questão do lead, vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, quando a gente conhece uma pessoa nova, que a gente está ali numa roda de amigos, alguma coisa assim, né? Num churrasco, por exemplo, e você é inserido numa roda ali. Quando as pessoas não te inserem ali, elas não perguntam de você, não perguntam se faz sentido, quais são os seus hobbies e tudo mais, você fica deslocado. É difícil você acessar aquilo ali. Ou quando a pessoa, você entra naquela roda e alguém só começa a falar um monte de coisa para você, sem entender se aquilo faz sentido ou não, você fica totalmente desinteressado por aquele assunto, não é mesmo?
não faz sentido nenhum. Então, dentro desse processo de vendas, a gente precisa acolher o paciente, a gente precisa entender o que ele tem, o que ele quer, para aí sim que ele se sinta fazendo parte daquela roda, e aí ele vai se abrir, vai falar e vai virar nosso amigo. Então, entender quem é essa pessoa é super importante, assim como conduzir essas perguntas, senão vira questionário do IBGE. Parece que a pessoa está fazendo um censo com você, né? Ou no caso, o lead entende que você está fazendo o censo com ela, fazendo um monte de pergunta. Né? A ideia aqui não é fazer uma anamnese, a ideia aqui é conhecer essa pessoa. Então, essa fase de descoberta era super importante para você construir algo, construir uma relação, para você entender, como eu falei anteriormente, você é, angariar munições que vão ser usadas contra a pessoa depois, tá? Então, sem essa descoberta, você apresentar algo ou falar de venda para alguma pessoa, vira um chute, ou vira uma proposta genérica, uma proposta jogada ao vento, sem nenhuma personalização, então você vai vender por lead frio e a tua taxa de conversão provavelmente vai ser muito baixa. Tá? Então, assim, gente, quais são as boas perguntas que revelam, né, o que o lead não vai falar sozinho? Então, você pode perguntar para ele ali, fazer o que muita gente fala assim, me fala o que você tem, por que você me procurou hoje, o que você quer aqui. A pessoa vai falar assim a ponta do iceberg. Ela vai dar a dor, a queixa principal dela. Mas normalmente só a queixa principal não vai fazer você fechar negócio. O que faz você fechar negócio é você entender essas 7 dimensões que eu coloquei aqui, tá? Então a primeira é o contexto. Precisa saber qual é o contexto dessa pessoa, quais são os hábitos dela, né, o que ela tem que pode ter feito ela chegar até esse momento, e entender a dor principal dela. Então, a dor principal, ela é importante, a queixa que ela trouxe para você. Mas será que não existem outras dores que podem derivar dessa dor principal? Então, você entender o que ele quer resolver é muito importante. Um outro ponto aqui é a motivação. O que trouxe aquela pessoa até você? No pré-vendas, o que fez aquela pessoa clicar no anúncio? E com vocês, já dentro do consultório, na mesa, vai ser importante entender o que fez a pessoa vir até aqui. Então, ela clicou no anúncio, ela pegou o teu telefone, ela agendou um horário, ela parou tudo que ela estava fazendo e veio para essa consulta. Qual é a motivação que ela tem? E essa motivação, muitas vezes, ela não é resolver a dor que ela tem, a não ser que seja algo muito latente, né? Ela não consegue comer, ela está com um distúrbio gástrico, alguma coisa assim, né? Ou ela está com um problema sério de relacionamento, aí a motivação dela é resolver aquilo porque ela está com uma dor latente. Mas se não for uma dor latente e gritante, você precisa entender qual é a motivação dela. Aí também, atrelado à dor principal, a gente precisa entender qual é o impacto da dor, né? E como isso atinge diretamente essa pessoa. Eu entendendo a motivação e o impacto da dor, que ela tem, eu consigo ir muito mais profundo naquilo ali. E veja, aqui eu não vou falar somente sobre o que causa ali, sobre, como eu falei, a ponta do iceberg. Aqui eu estou indo para baixo, estou vendo camadas e camadas e camadas e camadas do que essa pessoa tem, para que eu consiga melhorar ali a vida dela e aí sim entender a real dor, tudo que ela tem, tá? Depois disso a gente tem aqui a prioridade, eu preciso entender isso também. Então, como eu falei, dentro de tudo que acontece na vida dela, o quanto aquilo é prioridade de resolver. Se for uma dor extremamente gritante, prioridade zero. Ela quer fazer aquilo de toda forma. E eu vou ter que entender ali o que talvez pode ser um obstáculo para ela. Né? Então, se é uma dor alta, eu tenho baixos obstáculos. Se é uma dor média, o obstáculo é médio. Se é uma dor baixa, se é um problema baixo, eu tenho muitos obstáculos. Tem muitas outras coisas na frente para ela fazer que podem impedir ela de tomar aquela decisão. Então, qual é o nosso segredo aqui? É eu reduzir obstáculos e aumentar a prioridade em ela fazer esse procedimento. Tá? E aí também o último ponto é a decisão. Quem é o tomador de decisão? Ela é a tomadora de decisão? Essa pessoa vai decidir por fazer aquilo ou não. Tá? Se ela não é a tomadora de decisão, eu preciso trazer essa pessoa junto. Se não consigo trazer para o ambiente clínico, para o consultório, eu preciso tentar de alguma forma envolver essa pessoa. Você pode fazer isso, algumas dicas, entregando algum material para essa pessoa levar para casa. Você pode ter ali uma pasta com materiais informativos sobre o tratamento, como funciona. Tá? Você pode pedir autorização para entrar em contato telefônico com esse tomador de decisão, explicar o caso, fazer com que essa pessoa entenda a real dor, né? Às vezes do cônjuge ou do filho ou da mãe, do pai, alguma coisa assim, né? Alguém que vai, porque senão, se o tomador de decisão não entende o impacto daquela dor, ele vai olhar somente para o financeiro. E a gente quer fugir do financeiro. Nós precisamos vender para a mente, não para o bolso. Tá? Então, vamos trazer essa pessoa para poder o tomador de decisão estar na mesma linha de importância, de prioridade, remover os obstáculos do tomador de decisão também.
Então, esses 7 pontos são muito importantes que você entenda dentro desse processo de qualificação e de perguntas que a gente vai trabalhar, tá? E assim, quando a gente vai fazendo essas perguntas aqui, a gente vai abrindo cada vez mais oportunidades de conversa. Eu tenho um método aqui, né, que eu falo que é o PPA, que é o método da próxima pergunta, que acelera, próxima pergunta acelera, o nosso método, que ele vai trazendo muito isso. Então, voltar lá na roda de amigos, né? A pessoa chega, está conhecendo alguém pela primeira vez, e aí essa pessoa não tem uma conversa, ela não é uma pessoa interessante, ela não te motiva a falar, uma hora morre aquela conversa. Aquilo que era o raso, que era o topo do iceberg, a gente já entendeu, a gente já interpretou, e aí, beleza, agora acabou o assunto, então, beleza, vou ali, tá, vou pegar um refil aqui do meu drink, vou pegar mais um petisco, e a pessoa vai embora e morreu. Então, o que faz você gerar essas perguntas com inteligência, né? Coloquei algumas ideias aqui, tá? Algumas perguntas iniciais, pode trazer que vão te abrir um leque de oportunidades. Então, como eu falei, o que te fez procurar aqui a clínica agora? Eu estou entendendo ali o gatilho da urgência, do imediatismo da pessoa. O que mais te incomoda hoje? E aí você pode ir para outras camadas depois dessa pergunta. Há quanto tempo isso acontece? Então, dentro daquilo ali, é algo recente, algo novo? Se é algo recente, a pessoa, talvez ela não queira postergar, mas se é uma pessoa que já sofre com esse problema há 5, 10 anos, a vida inteira, não, então já entendi o grau de urgência. Aí você já tentou resolver, já procurou outro profissional, e principalmente o que fez você decidir buscar ajuda, resolver esse problema nesse momento, né? Então essas perguntas tiram você da superficialidade, vão para um nível de aprofundamento, tá? E aí algumas sugestões de pergunta de aprofundamento que você pode fazer também, né? Então, o que isso te incomoda no dia a dia? Primeiro você perguntou há quanto tempo, depois pergunta no dia a dia. Na tua rotina, né? O que isso impacta? Você já perdeu alguma oportunidade por isso? Em quais situações isso pesa mais para você? Né? Onde que você se sente mais impactado? Já aconteceu alguma coisa que você perdeu, você deixou ali? Todas as perguntas vão fazer muito sentido dentro do contexto da técnica que eu vou passar para vocês, né? Faz a pessoa pensar, ou seja, o que piora na sua vida com tudo isso que você já passou? O que pode piorar? Como é que você imagina que tua vida vai ser daqui 5 anos, se você não resolver isso? Né? Vai continuar igual? Vai continuar, você vai se deixar continuar perdendo coisas, passando por situações não muito boas, né? O que essa situação já fez você evitar ou adiar? Muita coisa importante também. O que te preocupa mais nesse momento? Né? O que você quer resolver mais agora? Né? Então, aí você vai identificar algumas coisas. Então, essas perguntas te tiram daquele primeiro nível. Então, vou voltar aqui, né? Essas são o primeiro nível. Essas perguntas já te trazem para um segundo nível. Você vai entender cada vez mais a necessidade e a demanda do teu paciente, tá? E, gente, aqui eu estou dando ideias, mas eu preciso é muito importante que vocês pensem quais são essas perguntas inteligentes que vocês podem fazer. Pensando já, conhecendo um pouquinho do perfil dos pacientes, entendendo o teu ICP, voltando na aula anterior, que tipo de pergunta inteligente eu posso fazer que vai me tirar do lugar comum, vai me tirar da superficialidade, tá? Então, isso é muito importante. E uma vez que a gente entendeu todas essas perguntas, eu quero trazer para vocês uma técnica que eu particularmente gosto muito, que ela é muito importante, que é o Speed Selling. O SPIN, ele é uma técnica criada lá nos Estados Unidos, então é um acróstico aqui, a gente traduziu isso para o português, tem livros, tem muita literatura que fala sobre isso, e é uma técnica que é usada em muitos negócios, muitos mesmo. Principalmente quando a gente está fazendo, lá no livro, você parar para ler o livro Spin Selling do Neil Gaiman, ele vai falar ali que ele é mais voltado para vendas grandes, vendas de alto valor agregado. No nosso caso aqui, porque eu gosto muito do Spin Selling na área da saúde, muitas vezes a nossa venda, ela não tem um valor financeiro grande, mas ela tem um valor emocional, sentimental, de saúde e tudo mais enorme. Então, por isso que faz muito sentido a gente usar a técnica do Spin Selling. O Spin, basicamente, ele divide a nossa jornada comercial de descobrimento, né, do nosso lead, então tudo isso que a gente está falando, em 4 principais etapas. E cada uma das etapas, a gente tem ali uma dessas. Então, são 4 letras, e cada letra significa um tipo de pergunta que a gente vai fazer. Então, a primeira letra é a letra S, que é de perguntas de situação. Então, eu preciso entender o cenário atual do meu cliente. E ali tem alguns exemplos naquelas perguntas, se eu voltar, você vai entender, são perguntas de situação. A letra P são perguntas para problema. Então, eu vou entender a dor do meu lead, o que ele tem, o que esse problema impacta na vida dele, já que eu vou engatar
para a terceira letra, que é o I de implicação. Então, na implicação, você vai fazer perguntas para entender o peso que não resolver aquilo vai trazer na vida dele. Tá? E a letra N é necessidade. Então, você precisa gerar valor, verbalizar valor e a necessidade da pessoa em resolver aquilo. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, mas mais uma vez vou deixar uma outra indicação aqui em cima de um episódio do nosso podcast, o Clínica Sem Caos, onde a gente conversou com o Matheus Bueno falando sobre spin selling para a área da... Muito legal também, uma hora de conteúdo falando somente sobre spin selling, tá? Mas, rapidamente, passando aqui para vocês, eu vou dar algumas ideias dessas 4 letras. Então, primeira, o S, situação, entender o cenário atual do cliente. O nosso objetivo é coletar informações de contexto para entender de onde esse paciente vem. Então, algumas dicas e sugestões de pergunta de situação que você pode fazer. Algumas eu já coloquei lá atrás, coloquei algumas outras aqui. Então, o que te traz aqui te trouxe aqui hoje? Quando você começou a perceber isso? Isso acontece com frequência? Você já passou por uma avaliação? Você já tentou? O que você já tentou fazer até agora para resolver isso? Então, você busca entender a situação atual do teu paciente, tá? Depois, as perguntas de problema. No problema, eu vou entender a dor real dele. E aqui eu vou falar assim, a gente precisa botar o dedo na ferida algumas vezes, tá? E o objetivo disso é ajudar o paciente que ele verbalize o que realmente incomoda ele. Porque às vezes essa é uma dor que tá lá dentro, ele tá guardadinho, ou usando ali, eu falei do dedo da ferida, é uma ferida que já tá uma casquinha por cima. Então se cair água, se bater um vento, se você botar a mão assim por cima, não vai doer, porque já tem uma casquinha. Então, as perguntas de problema, muitas vezes o nosso papel aqui é tirar essa casquinha para que volte a doer, para que essa pessoa ela tenha uma real, que ela verbalize, ela tenha uma real importância do problema que ela tem, tá? Então, aqui algumas sugestões de perguntas que você pode fazer para entender o problema, o que mais te incomoda com a situação que você tem. Quando isso começou a virar um problema real para você, qual foi o gatilho que você entendeu que isso é um problema? Por exemplo, a gente tem uma mentorada aqui que trabalha, que o foco dela muito grande é a halitose. Né? A halitose é o problema do mau hálito, né? Uma doença do mau hálito. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem halitose. Para ela tá tudo bem, ela escova os dentes, ela usa fio dental uma vez por semana, mas assim, as pessoas estão se afastando dela, ninguém quer chegar perto, ninguém gosta de conversar com ela, ela perdeu um relacionamento, e aí quando ela entendeu que isso tudo acontece por causa da halitose, aí sim, ela trouxe isso. Então, você fazer essa pergunta, ela vai voltar e vai lembrar daquilo. Poxa, eu perdi um relacionamento e aí a minha ex falou que ela separou de mim porque ela não aguentava, ela não conseguia me beijar, por exemplo. Então, você elencou aquilo, você relevou o problema que ela tem, né? O que é pior para você hoje? A função ou a estética? O que é pior para você hoje em ter um problema cardíaco? Não poder praticar um exercício físico, ter medo de brincar com seu filho, com seu neto, e ter um problema lá, deixar de confraternizar com seus amigos, jogar aquele futebolzinho. Então você vai entender o que a pessoa traz ali, né? Uma outra pergunta muito poderosa é o que mais te frustra dentro dessa situação. Gente, vocês estão entendendo como fazer essas perguntas de problema? Elas são totalmente poderosas e vai fazer, muitas vezes, o paciente se abrir com você. É super comum que às vezes a pessoa comece a chorar no teu consultório ali, né, e entender, mas assim, beleza, ela se abriu e todas as situações são coisas que você vai entender e vai jogar isso mais para frente, tá? E eu deixei um lembrete aqui embaixo, ó, o paciente raramente compra pela técnica, ele vai comprar de você quando ele tiver a percepção da dor e ele entender que você vai poder solucionar essa dor e esse problema para ele. Tá? Então, gente, isso é super importante. Aí, trazendo aqui para a próxima letra, a letra I, né, que é de implicação. Então, você vai fazer perguntas para mostrar o peso que não resolver aquilo vai gerar na vida dele. Então, o objetivo dessas perguntas aqui é ajudar o paciente a entender as consequências. Algumas sugestões de pergunta aqui, ó. Se isso continuar assim, o que isso vai piorar para você? Como isso impacta na sua alimentação, no seu sono, na sua rotina, no seu bem-estar? Já parou para pensar isso? Né? Já parou para pensar o quanto isso afeta na tua confiança, no caso, ao sorrir, ao falar, na tua vida pessoal, na tua vida, no teu relacionamento, né? O que isso implica? O que impacta, né? O que você vem perdendo até hoje porque você não resolveu esse problema? O que você já perdeu na sua vida por não resolver aquilo? Você quer continuar perdendo essas coisas? Né? Se você adiar mais alguns meses, qual é o risco, o desconforto que você imagina que isso vai causar para você? Tenta trazer ali. Eu vi um tempo atrás o Joel J, não sei se vocês conhecem, né? Ele falando com o Flávio Augusto, são duas pessoas que eu gosto muito, e eles estavam fazendo um jogral ali,
E aí o Flávio Augusto fazendo essas perguntas também sobre spin selling, e dentro da realidade dele, você sabe, mas o Jota, antes de ser um coach, aí, ele era nadador. E aí, dentro dessa dinâmica, o Flávio Augusto fez isso para ele, né, sobre a importância de não falar inglês, o quanto aquilo impactava. E aí ele falou: você já perdeu alguma oportunidade? Ele falou: realmente, por não falar inglês, eu perdi oportunidades em ir trabalhar fora do país. Imagina, você já parou para imaginar como estaria a tua vida hoje se você não tivesse perdido aquela oportunidade e morando fora do país, ganhando em dólar, levando tua família lá, qualidade de vida? Cara, você perdeu essa oportunidade atrás, você quer continuar perdendo novas oportunidades do teu futuro? Olha o quanto faz a pessoa pensar, a gente acha algo simples, né? Falar inglês, algo tão banal, mas olha só, fazendo uma pergunta certa, o quanto que a gente tira essa visão mais básica, mais simples e traz ali. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Quanto fazer perguntas poderosas, impactantes, não vão trazer ali para o nosso dia a dia. Então, perguntas de implicação, elas também são muito importantes. E um lembrete que eu deixei aqui embaixo: sem implicação, o problema parece pequeno. E logo, o peso que o paciente tem para resolver também é pequeno. Lembra que eu falei preço e valor? A pergunta de implicação é o que vai fazer o preço ser a última coisa assim. Ela vai dar um jeito. Ela vai parcelar, ela vai pegar um cartão de crédito, ela vai conversar com alguém, ela vai, dependendo, pegar um financiamento, um empréstimo no banco para fazer com você, se ela não tiver condição, né? Lógico, a gente tem que ter, pessoal, muita responsabilidade. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Já se hidratou hoje? Já tomou bastante água? Importante. Então, assim, pessoal, é muito importante. A gente tem que ter, quando tá falando disso, só fazer um parênteses aqui. Nós precisamos ter muita responsabilidade quando a gente faz a nossa venda, principalmente nós, profissionais da saúde. Quantas vezes nós já não passamos por alguma consulta, ou a gente levou um familiar, alguém, e que chegou com algo simples e o médico fez aquela pressão, falou: não, você vai ter que operar, vai ter que fazer isso, não vai acontecer tal coisa, você pode morrer. Você chegou ali com uma dor de cabeça forte, o cara vai ter um aneurisma, daqui a pouco ter um AVC, e aí você fica super impactado. É uma técnica de vendas. Eu discordo totalmente. Eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade com os nossos conhecimentos e com a nossa rotina, com o nosso trabalho. Assim como nós temos que ter responsabilidade também na hora de entender o paciente. Eu tô colocando essas perguntas aqui, mas não é para você tacar terror nele, não. Tá? E sim para você entender melhor e deixar ele mais aberto a entender a visão dele. É super importante que a gente entenda isso, que a gente qualifique cada vez mais o nosso paciente e que ele também entenda o que ele precisa e que a gente possa ajudar ele melhor, tá? Fecha parênteses da nossa responsabilidade em fazer essas perguntas. E por fim, pessoal, a letra N que a gente tem aqui são as perguntas de necessidade de solução. Então, é fazer o paciente entender e verbalizar o valor. Então, muitas vezes aqui você vai fazer perguntas retóricas, para que ele mesmo diga aquilo, para que ele entenda e ele fale o quanto aquilo vai ser bom. Então, o objetivo aqui é realmente levar o paciente a reconhecer o valor da solução proposta, ou melhor, da solução que você vai propor para ele. Entenda, até esse momento, eu muitas vezes não fiz um exame clínico. A gente está só conhecendo o paciente, entendendo a vida dele, para aí sim eu fazer o exame clínico, e com base em tudo que eu entendi, que ele já entendeu que é importante resolver na vida dele, a hora que eu trouxer uma solução clínica, técnica, eu falo: não, beleza, é isso mesmo que eu quero, vamos fazer. Tá? Então, alguns exemplos de perguntas de necessidade de solução. Se você resolvesse isso hoje, o que mudaria na sua vida? Como você gostaria de se sentir depois desse tratamento? O que seria bom, um bom resultado para você? O que é sucesso para você resolvendo isso? O quanto faria diferença na tua vida? Você voltar a sorrir, você voltar a se olhar no espelho sem vergonha, né? Você ter prazer em se olhar no espelho, você voltar a se maquiar, participar de eventos sociais, falando em questões estéticas aqui, né? Que diferença faria você voltar a poder brincar aqui com o teu neto, ou praticar um exercício físico sem medo, né? Você ter uma mental no teu trabalho, com a tua família, nos teus relacionamentos. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui do que vocês fazem aqui, que o nosso mentorado simplesmente trabalha, né? E a última pergunta que eu gosto muito, né? O que faria você sentir que tomou a decisão certa? Essa pergunta aqui, a pessoa vai te dar uma chave de ouro para que você use na tua argumentação futura na hora da apresentação, né? Então, ela vai te dizer assim, para ela, o que faz sentido, né? Ela vai dizer assim: não, para mim vai fazer sentido, eu vou saber que eu tomei a decisão certa se depois que eu fizer isso, eu voltar a
sei lá, conhecer novas pessoas. Vou pegar o exemplo da pessoa lá que perdeu um relacionamento. Hoje, eu tô travado na minha vida de relacionamento porque eu entendo que isso, pelo tudo que você está me falando aqui, eu entendo que isso é um problema. Então, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo evoluir no meu trabalho, não consigo evoluir na minha vida pessoal por essa questão. Então, eu vou entender que eu tomei a melhor decisão da minha vida se eu voltar a me relacionar, a estar aberto, não ter medo de me relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho e tudo mais. Beleza, você vai montar, vai pautar toda a tua apresentação no plano de tratamento nisso, para que ela chegue no final ela entender que isso pode acontecer para a vida dela, tá? E último lembretezinho aqui, quando o paciente verbaliza o valor, a decisão para ele ficou mais clara. Porque assim, gente, uma outra dica, ninguém quer ser convencido, ninguém quer que a tomada de decisão seja feita por um terceiro. Vamos trazer para a gente mesmo. Você gosta de ser convencido? Você gosta de um lugar e fala assim, você precisa comprar? Vocês já conhecem, já ouviram o Ciro Bottini? Os mais antigos vão lembrar do Shoptime, que ele falava assim, compre, 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 compre essa TV, compre esse produto, compre isso aqui. Aí hoje ele é vendedor, ele vende palestras e cursos disso, dessa técnica de venda super, uma abordagem decisiva, tudo mais, que é para isso, para você focar a pessoa mentalmente, neurovendas, em ela tomar aquela compra. Muitas vezes ela se arrepende. E se eu estou vendendo um produto, eu vendo aquele produto e beleza, acabou minha transação com ele. Nós, da área de serviço, que muitas vezes nós temos um tratamento continuado, se eu vender na emoção, na pressão, essa pessoa tem todas as condições de ir embora, de desistir, de abandonar o tratamento pela metade, de nem começar, né, de assinar o contrato, depois pedir o dinheiro de volta. Então, para nós, na área da saúde, não é bom forçar. Então, nós não podemos forçar a pessoa a tomar a decisão, a gente tem que fazer com que ela tome a decisão. E quando ela toma a decisão de compra, beleza, nós somos uma ferramenta para uma transformação de vida. E um outro detalhe, ninguém compra procedimento. As pessoas compram o que o procedimento realiza na vida delas. Então, enquanto você está vendendo um produto, uma commodity, de certa forma, você vai brigar por preço. Agora, quando você vende uma transformação e fica claro para esse lead que você é a melhor alternativa para que essa transformação aconteça, aí sim a venda está feita, tá? Então, faça o teu paciente verbalizar o quanto aquilo vai ser bom para ele, certo? E assim, né, pessoal, aqui é uma coisa que eu já falei, mas eu gostei, eu quis trazer esse slide aqui porque tem muita clínica, tem muito profissional que para no raso, para naquelas primeiras perguntas que eu falei para você, que não entra no spin, que só entendem o caso clínico. E aí ele vai vender caso clínico, ele vai vender procedimento, vai vender commodity. E eu não quero que vocês façam isso, eu quero que vocês vendam soluções, alternativas. Né? E eu quero que vocês parem de ouvir, vou pensar, tá bom, vou ver, vou conversar, talvez mês que vem, né? Então, quando a gente fica no raso, quando a gente tenta vender para um lead frio, fica muito difícil, a nossa venda não acontece. Então, a gente precisa estimular isso. Se eu posso dar uma dica para vocês, invistam 60%, 70% do tempo da tua consulta em conhecer o teu paciente. Porque com base nisso, aí sim a tua venda vai vir. Você vai, a gente fala do diagrama de Pareto, né, 80-20. Então, assim, 80% do teu tempo ele tem que estar voltado para você gerar engajamento com o teu paciente. E aí o 20%, que é a parte técnica, ela vai vir com você ou com outra pessoa. Mas talvez os outros profissionais não vão gerar esses 80% de engajamento. Isso que te faz não só vender, como até mesmo vender mais caro, aumentar o teu ticket médio, tá? Então, não fique no raso, aprofundem-se e invistam tempo nessas perguntas. E aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos práticos. Quem quiser, eu vou compartilhar essa apresentação também, com algumas ideias aqui de perguntas aqui. Eu fiz alguns, paciente com dor e dificuldade para mastigar, foco da odontologia. Então, uma boa pergunta, algumas boas perguntas de situação, algumas perguntas de problema, de implicação e necessidade. Um outro exemplo prático aqui, o paciente se sente insatisfeito com o sorriso, e aí você pode trazer isso aqui, se você tem procedimentos estéticos, também pode fazer, ou na parte da psicologia. Então, pergunta de situação, problema, implicação, necessidade. A paciente com perda dentária, né, ou com alguma questão mais que impacta mais no físico também, né? Então, algumas ideias aqui, se vocês quiserem, não vou ficar lendo cada uma aqui, tá repetindo um pouco o que a gente já falou, eu posso compartilhar esses scripts aqui com vocês também, tá? E assim, pessoal, aqui eu trouxe um outro ponto que também acho muito importante, que você não pode, o teu paciente não pode sair da tua consulta sem você ter essas 5 respostas, tá? Então, 5 pontos são muito importantes, que são obrigatórios você entender junto ao teu paciente. O primeiro, fit.
A gente falou um pouco na outra aula, mas vou reforçar aqui que isso aqui é muito importante, tá? Então, esse lead combina com você, combina com o tipo de tratamento que você oferece, com o teu posicionamento, você precisa entender isso com ele. Dentro das perguntas tem que fazer parte. A parte da dor, né? Existe essa dor real, você pode resolver essa dor, essa dor, ela está no momento certo para tomar decisão, ou esse lead tem somente curiosidade? Urgência, né? Essa pessoa, ela entende que está na hora, ela sabe, ela quer resolver isso agora ou não. Você precisa entender isso com ela também. Capacidade, né? Então, existe uma condução para você fazer, você consegue seguir com essa pessoa ali, né, que é o quinto, que é o próximo passo, né? Então, essa pessoa tem condição financeira de fazer, tempo para fazer, momento de vida. Hoje mesmo estava conversando com uma mentorada nossa que falou que era um paciente que tinha diabetes, então ele precisava resolver o problema da diabetes dele antes de fazer o procedimento. Então precisa entender a capacidade dele para aí sim ir para o próximo passo. A gente sempre tem que ter definido, né, qual é o próximo passo. Você nunca pode deixar um lead, um paciente ou um prospect, né, sem a gente ter definido o que vem a seguir. Assim a gente evita o vou pensar, né? Então, vai pensar, legal, quanto tempo você precisa para pensar? Ah, doutor, eu preciso receber o meu salário agora, sem chance, não tenho condição. Beleza, recebe no quinto dia útil? Vou te ligar no quinto dia útil. Então, eu preciso entender qual é o próximo passo, qual é o follow-up a ser realizado. Isso é muito importante. Assim como a gente define o próximo passo, também é importante a gente executar esse próximo passo na data certa. Então, não termine nenhuma interação, não termine nenhuma consulta, nenhum agendamento, sem ter a avaliação e alinhamento desses 5 pontos. Tá? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um diagrama assim de qual é a lógica de uma qualificação inteligente. Você vê que é muito fácil, na teoria. Na prática é um pouco mais difícil, mas a gente entendendo a lógica ajuda muito na parte da execução. Então, primeiro ponto, eu preciso entender qual é o meu ICP, aí depois eu preciso entender a dor, eu preciso começar a investigar, a descobrir um pouco mais sobre o meu paciente. Como é que eu vou fazer isso? Através das perguntas do spin selling. E eu vou entender tudo isso que a gente precisa fazer. Depois eu vou para condução, qualificação, aí vai muito já da parte técnica também, talvez eu vá trazer esse paciente para um exame, né, clínico, alguma coisa assim, vou pedir alguns exames para ele se for necessário, para eu conduzir essa pessoa com base no que ele já me falou. E aí eu vou qualificar esse paciente para que ele entenda o valor percebido das coisas, que eu já ancorei tudo que esse cara precisa, e aí sim eu vou levar ele para uma conversão que fecha mais, porque esse cara não vai mais querer comprar preço, ele não vai comprar procedimento, ele vai comprar transformação, ele vai comprar acolhimento, e ele vai transformar como que você consegue fazer isso, tá? Então ali, os 3 principais pilares, foco no cliente certo, conexão com a dor do paciente, e isso vai te trazer resultados consistentes. Aqui a gente já, uma outra coisa que também acho que é muito importante aqui, a gente entender que quem trata todo lead igual perde eficiência, falamos isso lá no começo da aula, mas eu quero trazer isso aqui de volta para vocês, porque agora que vocês entenderam um pouco mais sobre tudo isso que eu falei, acredito que a percepção ela é muito diferente, então aqui reforcei, quem qualifica, né, a clínica que qualifica, né, ela consegue ter resultados melhores e ser mais efetiva, ela não fica perdendo tempo com lead que não faz sentido, com paciente que não quer comprar. Muitas vezes, se a tua CRC, se a tua pré-vendedora qualificou bem esse paciente lá no WhatsApp, no telefone, você nem vai chegar a atender um paciente que não é bom, que não é no mínimo morno, se não for quente, tá? Então, qualificação não é sobre excluir, é sobre entender e colocar o prazo certo. Né? Talvez não é o momento correto a gente já trazer esse cara para o agendamento. Não é o momento certo eu já apresentar um plano de tratamento completo para ele, um tratamento de uma reabilitação completa. O momento dele, pelo nível que ele tem aqui, pela desconfiança que ele tem, talvez fazer uma primeira etapa, vamos colocar um primeiro contrato e aí depois a gente segue, tá? Então, isso é muito importante, vocês entenderem que vale a pena investir tempo em convencer pessoas. Existe um livro muito bom que é como o nome veio aqui, foi embora. Como conhecer pessoas e fazer amigos, alguma coisa assim. Como fazer amigos e influenciar pessoas, isso mesmo. Então, esse livro é muito bom, que fala muito sobre isso. Você conhecendo as pessoas, né, conhecendo cada vez mais, você faz amizade, você gera, e aí você também gera fluxo, você gera LTV, que a gente fala, né, Lifetime Value. Um paciente que gosta de você, não só ele não vai te trocar, como ele vai te indicar novos pacientes.
Então veja, tudo isso que eu estou falando aqui, que é antes mesmo de nós apresentarmos um primeiro plano de tratamento, já pode estar garantindo para você um LTV maior e indicações, um aumento de faturamento. Legal, né? E aí, pessoal, para a gente poder abrir, vou conseguir terminar dentro do tempo, graças a Deus, estava um pouco preocupado que ia estourar o tempo também. Então, eu quero deixar essa última pergunta, essa reflexão para vocês. A sua clínica conhece os leads ou apenas atende os leads? Você conhece os seus pacientes ou atende os seus pacientes? Você, quando fecha um tratamento, você fecha um tratamento para só executar, resolver uma dor ou para gerar uma melhora, uma qualidade de vida naquele teu paciente, tá? Então, eu acho que isso é muito importante vocês entenderem ali, né, essa de chave para você ter aqui, tá? Então, a minha mensagem final é quem qualifica melhor, vende melhor, tem mais estratégia, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a vocês que estiveram online aqui, quero abrir também esse momento para perguntas, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta adicional, né? Estamos aí à disposição. E nesse meio tempo, quando vocês pensam na pergunta, eu já quero fazer o convite. Vou deixar na tela aqui outros cards para você também assistir alguns outros conteúdos. Se você perdeu a aula 1, vai estar aqui em cima. E eu vou deixar um outro conteúdo aqui embaixo também, bem bacana, para você aprender um pouco melhor como entender e qualificar. Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui e aí eu vou abrir caso alguém tenha alguma pergunta.